Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Goiânia, a partir de agora a gente conversa com o candidato do PROS, o Samuel Almeida, ex-deputado estadual. Samuel, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Celeide. Bom dia a todos que nos ouvem pela Sagre FM. Prazer ter o senhor com a gente aqui, o candidato Samuel Almeida do PROS. Candidato, qual tem sido até agora a principal demanda apurada pelo senhor nessas ações de campanha para a gestão a partir de 2021 e que soluções o senhor apresenta para esse específico problema? Olha, Rubens, nós temos aí claramente uma situação que é o da pandemia. Será aí a primeira iniciativa em relação à questão do emprego e a questão do atendimento na área de saúde. Saúde sempre foi um problema complexo, muito difícil em Goiânia, pela dimensão da cidade. E, com certeza, Goiânia tem aí 2, 3, 4 fraturas expostas que precisam ser tomadas atitude imediata. Já a partir de janeiro, nós temos falado durante o período da campanha que nós estaremos atuando imediatamente nesse processo. Inclusive, falando do Vale Creche, falando da questão da própria vacinação, né? Aqueles que quiserem serem vacinados, até foi politizado esse tema, então são situações que serão tomadas medidas imediatas. As fraturas expostas, então, ao emprego, que mais? Emprego, vacinação seria, né? Se está preparado para isso e criar também já imediato, assim que chegarmos ao passo, a agência de desenvolvimento já entendendo a reabertura de muitos negócios que foram fechados durante o processo da pandemia. Nós temos em salão de beleza, mercadinhos e tanto pequenos negócios que foram fechados em função da crise. Mas já abriram, né, candidato? Alguns sim, Salomão. Você percebe aí que tem muitos, inclusive restaurantes pequenos, negócios de bairros que ainda continuam fechados. Um grande número está fechado. Fechado porque não tiveram condições de reabrir. Você tem um episódio da 44, foram várias lojas que fecharam que não reabriram. No Flamboyant, você tem, claro, que no nível maior, mas também você tem alguns restaurantes e lojas que foram fechados que não foram reabertos, em função do aporte financeiro que a pessoa não tinha condições. A maioria de quem trabalha nesse ramo, eles têm aí um capital de reserva de pelo menos 1 mês, no máximo 2 meses. Então, como em alguns casos aí foram mais de 100 dias que ficaram fechados, não tiveram condição de reabertura. Isso são situações, com certeza, de aportes da imediato. Mas a prefeitura faria esse aporte? Não, isso aí nós estamos pensando numa agência de desenvolvimento para fomentar, né? Isso seria as primeiras atitudes. É claro que no decorrer do ano que a gente iria tomar iniciativas nessas áreas, como fratura exposta. Atitudes de urgências que seriam tomadas. Mas o que a agência faria, candidato? Primeira coisa, Salomão, você tem aí hoje o governo federal, ele tem um aporte de 600, antes, no mês de agosto, mês de setembro, ele tinha uma ajuda emergencial de R$600 por pessoa. No mês de outubro passou a ser 300. E a partir de janeiro você não tem mais nenhuma ajuda, nenhum aporte de recurso financeiro na cidade de Goiânia. Você tem aí, pelo menos nesses 2 meses, um aporte acima de R$100 milhões. Então, o poder público municipal, nós estamos já estudando isso, preparando, até baseado na receita também, até porque a receita dos municípios, elas se comportaram em queda durante esse período. Então, essa agência seria para dar subsídio a pequenos micronegócios de bairro com microcréditos. Seriam carteiras que seriam abertas para microcrédito junto aos pequenos negócios de bairro. Sileide. Candidato, bom, além dessa questão aí da economia, há 2 outros problemas que surgiram aí na pandemia, que estão sendo muito falados pelo público, é a saúde e também a educação. Educação, a gente sabe que vai haver um problema muito grande, e houve um problema muito grande no nível de aprendizado dos alunos por conta das aulas remotas. Nas escolas públicas, muitos desses alunos não conseguiram acessar esses meios e estão com deficiência aí no conteúdo. O seu plano de governo, o senhor pensou em alguma coisa específica para esses 2 setores no pós-pandemia? Sileide, a primeira situação, que é a saúde, nós já tínhamos uma saúde que estava já precária.
A primeira situação é retornar ao atendimento presencial. Goiânia, nós temos em Goiânia uma referência de saúde a nível de Brasil e mundo, né? Nós temos aí algumas áreas que é referência mundial. Então, a primeira situação é nós... Oi, cortou a minha... Oi, Sileide? Já voltou, candidato, pode continuar. Tá, ok. Então, a primeira situação é voltar ao atendimento presencial. Eu digo que somente na área de saúde, gestão, você resolve grande parte do problema da saúde. Então, se Goiânia, nós temos Goiânia como referência na área privada, por que não esse poder público fazer parceria com a área privada? Nós temos aqui em Goiânia a possibilidade de compra de agenda para cirurgias eletivas. Então, se nós temos essa possibilidade, por que não caminhar para isso? Nós temos uma situação que é muito complexa na área de saúde, que é hoje o processo que acontece. Por exemplo, hoje o usuário ele liga para a saúde, para o agendamento com o médico, e esse agendamento, primeiro que ele demora para ser atendido do agendamento com o médico. Depois que é agendado, ele começa ali a fazer a questão do atendimento dos exames que se passa, que se prescreve. Depois de certo tempo, aí não havia cruces, que você leva um tempo muito grande, que você foi prescrito hemograma, raio-x, tomografia. Depois que você consegue fazer os mais fáceis, você chegando lá nos mais de custo mais alto, você não tem uma prioridade, porque quando você já tem ali o exame vencido, você tem que fazer um novo reagendamento. Esse reagendamento você tem que voltar para o início da fila, você volta para o início da fila e não existe uma lógica de que você já estava em processo de atendimento e você já continua sendo atendido. Então, esse processo é um processo que acontecia antes da pandemia. Na pandemia, esse processo ele ficou ainda mais sério. Então, você após preencher toda essa situação, quando você chega ao final, você tem que ser novamente reagendado, colocado, começa novamente a fazer. Esse cidadão que sofria hipertensão, sofria de alguma situação, já de alguma comorbidade, ele seria atendido na questão primária, na atenção primária. Depois, como ele não foi atendido na atenção primária, ele já passou a ser infartado, já passou a ser um crônico, ter uma doença crônica, e tudo ficou mais caro, os custos ficaram mais caros. Então, é preciso que haja sistemas, né, de inteligência em que priorize essa situação. Então, o que é mais prático hoje é você pensar numa parceria de forma imediata com a iniciativa privada. E essa será a nossa primeira atitude, tanto na questão também da vacinação. Após esse período agora, nós estamos discutindo e foi politizado, nós temos uma situação da vacina não vacina, vacina da China, vacina de Oxford, vacina de Israel. Então, é importante lembrar que as que já tem hoje, ninguém é obrigado a vacinar. Mas em querendo vacinar, o cidadão disponibilizando para vacina, é importante pensar, vai ter seringas para isso? O poder público municipal na área de saúde vai estar preparado para isso? Então, eu acho que a questão principal é estar preparado nessa situação. Quanto à questão da educação, Celeste, nós vivemos uma realidade que foi da não disponibilização da questão de Wi-Fi, de rede de internet, de cabeamento. Goiânia tem um número grande de cabeamento óptico aí, só que não o suficiente. A primeira situação que começa é com a questão da disponibilização de internet. A nossa internet em Goiânia é uma internet precária. E depois nós vamos pensar também numa situação que não era uma realidade que nós vivíamos. É uma pandemia que chegou, pegou todos de surpresa e nessa situação você não tinha nenhum preparo, principalmente na questão do ensino infantil, né? Você tem aí o ensino fundamental 1 e o 2, que tiveram também quase que o ano todo perdido. O ano todo foi perdido em função os professores não estarem preparados, não existirem a internet suficiente e também não existirem o equipamento, a parte física do equipamento. E depois de não saber a utilização desse equipamento. Então, é importante, já nesse início de gestão,
pensar também na questão de compras de equipamentos eletrônicos, instalação, disponibilização de plataforma digital para estar atendendo essa área da educação. Que nós sabemos que a pandemia veio, que existe a pandemia, nós temos aí vários países da Europa que estão voltando ao lockdown, nós temos aí um número que tem aumentado, as pessoas acham que já acabou, o vírus não existe mais, e não é a realidade, o vírus existe ainda, é uma situação séria, que se deve ter cuidado. Agora, também se precisa estar preparado o poder público para essa nova realidade. Candidato, o senhor não participou do debate da TV Brasil Central e também não participou do debate aqui promovido pela Rádio Sagres, alegou outras agendas, só que a gente sabe que o debate foi combinado com antecedência e a sua equipe, inclusive, assinou, concordou e participou. A minha pergunta é a seguinte: o senhor tem dificuldade para debater sobre os problemas de Goiânia quando tem mais de um candidato? O senhor se colocou à disposição para entrevistas, mas não para ir nos debates. Por quê? Sileide, eu acho que tudo você deve optar por questões bem produtivas. Eu acho que campanha é o que erra menos, né? Porque antes nós tínhamos um formato de eleição que quem juntava o maior número de partidos, quem juntava o maior número de grupo que você tinha de apoio de governos, você já disputava a eleição dizendo que já estava ganho, o primeiro e o segundo ali. Hoje a realidade é outra, completamente diferente. Hoje o cidadão ele quer conhecer as propostas. Eu creio que toda a informação ela é importante. Agora, quando você tem a questão da priorização, e é exatamente isso, a questão de comunicar de forma eficiente. Eu acho que um debate, quando você tem todo o grupo, né, todo o grupo de candidatos que disputam a eleição, e é claro, porque as pesquisas hoje, o que elas mostram? A maioria das pesquisas, né, a grande maioria absoluta, elas têm aí uma tendência muito forte a grupos. Cada grupo tem as suas agências que trabalham juntos. E eu tenho muita experiência, tenho 30 anos de vida pública. Então, essa seleção que se faz para a questão dos debates, você coloca ali um grupo de 3 candidatos na avaliação da pesquisa, né? A pesquisa que é uma pesquisa comprometida. Então, coloca ali 2 grupos para debater. Na verdade, eu não consigo ver nenhum proveito dessa questão do debate quando você tem 2 ou 3 elementos. Se vamos ter todos os candidatos, eu creio que é importante, sim, de fato. Agora, quanto ao fato de Brasília, eu tive no mesmo dia uma agenda que a gente esperava por quase 40 dias em Brasília, por uma agenda, e essa agenda só ocorreu exatamente no mesmo dia, na mesma hora do debate. E nós já tínhamos também um pensamento, eu até recomendei à assessoria, que os debates que não tiverem todos os candidatos, eu não participarei. É uma forma que eu adotei de participar da campanha. Eu quero levar a informação ao eleitor, quero debater Goiânia, temos experiência, conheci, vivi o poder pelo lado de dentro, como poucos conhecem, porque você percebe num debate aí de pessoas que nunca ouviram falar de gestão pública, não conhecem, não sabem o que estão falando. Então, eu acho que o eleitor está muito mais preocupado na efetividade das coisas. O eleitor está muito mais preocupado em conhecer como esse que é candidato vai governar. Nós tivemos as últimas eleições, e isso é um fato interessante, no Distrito Federal, por exemplo, nós tivemos ali 2 candidaturas pelas pesquisas, voltando a repetir, pelas pesquisas eram polarizados a Pedrosa com 30 e poucos por cento e o Hollenberg com 20 e pouco. E quem ganha a eleição foi um cidadão com menos de 1%, e ele adotou um sistema inteligente. Nos debates, onde todos estavam presentes, ele participava. Nos debates que tinha seleção de candidatos, porque o que está acontecendo, Sileide, é seleção de candidaturas via pesquisas tendenciosas. Então, eu não acho isso nem um pouco inteligente nem efetivo. E por que o senhor não disse isso em vez de ter concordado e depois, de última hora, mandado um recado para não ir? Então, no caso da Sagres, com certeza, nós estávamos agendados e até tinha pedido antes, tinha orientado a nossa assessoria de imprensa que tivesse esse cuidado, essa observação. Então, no momento do agendamento, tinha-se expectativa de que todos estariam presentes, me passaram, né? Mas no dia ocorreu, não foi uma situação de não participar por questão de uma importância muito grande de uma agência em Brasília. Não foi nada que
Nada que não for fugindo de debate, não. Candidato, o senhor já foi do deputado estadual, já foi presidente da Assembleia Legislativa, foi secretário de Iris Rezende e agora disputa a eleição pelo PROS, tentando, a partir de um outro grupo. Por que o senhor entrou nessa eleição? Se o senhor era ligado ao prefeito, se o senhor sempre foi ligado ao prefeito e estava na administração, qual foi o sentido dessa sua campanha? Candidatura, melhor dizendo. Sileide, desde do ano passado, quando fomos convidados para participar da campanha dessa eleição, o Partido PROS nos convidou, eu tive algumas conversas com o prefeito Iris Rezende. E ele me disse que não teria nenhuma disponibilidade de disputar a eleição, como de fato não disputa, e também ele mencionava isso nos meios de comunicação o tempo todo. Então, quando ele não vem à disputa, eu tive o partido, o convite do partido do PROS para disputar. Eu achei muito prudente, até porque hoje, de todos os candidatos que disputam a eleição, o mais próximo, que conviveu mais com Iris e que convive com as realidades do município, é a nossa campanha, né? Tive a oportunidade de conhecer o município assim, do lado de dentro, muito próximo a Iris, e entendendo o governo de forma a governar como Iris faz. Então, a questão de grupo, hoje o PMDB ele tem o candidato, ele já tinha os candidatos. Essa parada eu creio que dificilmente eu teria condições de ser candidato pelo MDB, como de fato configurou-se outra candidatura. Então, é questão mais de oportunidade de ter o espaço da candidatura. A questão da ligação com eles continua, temos relacionamento muito, muito próximo, muito harmonioso, né? E o Iris já tinha anunciado que estaria aposentando, que não participaria de nenhuma campanha. Então, eu respeitei a decisão de Iris e estamos aí tocando a nossa campanha, mostrando a Goiânia que a gestão mais próxima de Iris será a nossa, com certeza. Candidato, a gente tem aí um problema que os seus adversários, o senhor também, tem falado pouco, que é a respeito do transporte coletivo. Tem um novo modal sendo construído, né, o BRT, e há todo um problema aí com o atual modelo de transporte existente em Goiânia. O senhor, sendo eleito, o senhor, primeiro, vai concluir o BRT? Segundo, o senhor pensa em tomar alguma atitude para rever o atual modelo? E qual seria essa atitude no caso de positiva a segunda resposta? Sileide, primeira situação, nós temos debatido muito a questão do transporte. Em relação a todas as obras iniciadas ou todas as obras que estão sendo feitas do governo de Iris Rezende, elas serão todas as que não forem inauguradas, que eu creio que um volume muito grande de obras será inaugurado agora no mês de novembro e mês de dezembro. Então, grande parte, inclusive, do BRT deve ser inaugurado, né? Grandes trechos do BRT devem ser inaugurados. E os trechos do BRT e outras obras que não forem inauguradas, com certeza será prioridade da nossa gestão. Em relação à questão do transporte coletivo, nós temos falado muito sobre isso. O modelo hoje que nós temos em Goiânia é um modelo que mostrou ineficiente, um modelo que não deu certo. Porque o modelo que temos hoje, só para você ter uma ideia, se você hoje pega um ônibus no Guanabara para ir para o Itatiaia, você tem ali um trajeto se fosse a pé, de meia hora aproximadamente. Se você pega um transporte coletivo, você vai gastar no mínimo 1h30. Por quê? Porque você pega o transporte ali no batalhão do Exército, vai para a Praça da Bíblia. Na Praça da Bíblia, você pega um outro ônibus para voltar para o Itatiaia. De forma que só em percurso negativo, a pessoa perde, além do tempo, aí talvez de 1h30, 1h e pouco, e em termos de percurso negativo. A pessoa, como se saísse de Goiânia, fosse para São Paulo, para depois ir para Salvador, Bahia. Então, é preciso repensar esse transporte que não deu certo, esse transporte que ele é remunerado por passageiro. Hoje,
o transporte público ele é remunerado por passageiro. O empresário, ele pensa no lucro. Nós estamos aí, ouvimos a discussão o tempo todo, aumenta a tarifa, não aumenta a tarifa. Quer ar-condicionado, não quer ar-condicionado, não pode colocar, o empresário não pode colocar porque o sistema já está dando prejuízo, segundo alegam os empresários do transporte. Então, o que é importante pensar é o seguinte, se esse modelo não funcionou, precisamos pensar no novo modelo. Nós precisamos pensar num modelo que seja eficiente. Candidato, e como é que se pensa isso? Pois não. Só para pedir para o senhor concluir, porque o nosso tempo acabou. Bem rápido. Então, esse modelo que não deu certo, o que precisamos pensar é em trajetos curtos, trajetos rápidos e com bilhete temporal. Com bilhete que você tem prazo de duração. Você pode fazer troca de veículo, não dentro dos terminais, mas fora dos terminais. Então, nós temos uma proposta, já estamos falando do nosso programa eleitoral, estamos falando nas entrevistas, que nós iremos, já no ano de 2021, pensar isso de forma concreta, real, com proposta realista. Até porque todas as propostas que nós temos visto são propostas irreais, que não são possíveis serem praticadas. Então, já a partir do início do ano, nós já estaremos com esse estudo todo pronto para dar início a esse novo modelo. Candidato do PROS à Prefeitura de Goiânia, Samuel Almeida. Candidato, obrigado pela entrevista aqui. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom dia a vocês. Obrigado pela entrevista. Conversamos com o candidato à Prefeitura de Goiânia, Samuel Almeida. Destaque a íntegra no nosso sagresonline.com.br e também você acessa lá no nosso podcast, no perfil da Sagres no SoundCloud e a playlist do Manhã Sagres.